comerciante suspeito. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente. Interest you in a pass? Cheapest around, right here. Passe? Isso que eu ia perguntar. Estes passes, o que são? What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. What? Could dress up like Radovid and buy a gilded carriage for that much. What am I to do if you can't afford it? Olha, eu vou perguntar se ele não topa baixar mais aqui. Vamos realizar um pouco de negociação, porque é uma coisa muito importante nesses momentos. Primeiro que eu não sei se esse cara tá falando a verdade, então eu não tomaria a palavra dele assim do nada. Provavelmente eu tentaria passar por algum lugar antes para confirmar se realmente eu precisaria ter esse passe ou não. Esse tipo de coisa, né, que o cara tá fazendo é muito uma atitude de comerciantes, assim, de aproveitar a falta de informação de alguém com um pouco da ideia de FOMO, né, aquele Fear of Missing Out, que acontece muito. Então são táticas muito comuns para tentar engambelar alguém. Pode ser que ele esteja simplesmente utilizando isso aqui. Então, de qualquer maneira, eu não pagaria de cara isso aqui. Mas mesmo que eu acredite nele, né, vamos dizer que eu esteja acreditando que seja verdade essa história aqui do passe, eu iria ir por esse caminho de tentar negociar com ele, porque é o básico de qualquer tipo de compra e venda, né? E eu diria mais, né? Eu não sou a pessoa mais capitalista do mundo com toda certeza, mas a própria ideia do capitalismo está muito baseada na ideia de que quando alguém faz oferta de alguma coisa, exige um preço em troca, muitas vezes a pessoa já está tentando colocar um preço maior, sabendo que provavelmente vai ter uma negociação. E que se a pessoa aceitasse a negociação, vai ser um bônus, mas a maior parte das pessoas já está esperando uma negociação. Então, tentar negociar é uma coisa que eu recomendo muitas vezes, em boa parte das situações, quase sempre é muito adequado, raramente não é. E a gente tem também uma ideia, né, dentro da nossa de um certo pensamento, uma ideologia social é interessante, que acaba associando para pessoas de classe média, média baixa, ou até baixa a ideia de que, putz, pagar por algo um preço completo que alguém falou é tipo uma atitude de dizer eu tenho valor, eu tenho sucesso, né? São coisas assim bem relacionadas a valores quase que morais da nossa sociedade capitalista, né? E isso faz com que muitas vezes a pessoa, às vezes justamente quem menos tem dinheiro, né, que não tem dinheiro para gastar naquelas coisas, vá lá e decida tipo, eu vou pagar com gosto em vez de negociar, porque isso aqui tá falando de mim, isso aqui tá falando do meu valor, né? Então assim, é uma atitude que eu entendo que faz parte de uma ideologia social, que atribui o valor a você conseguir pagar algo, um status social a você conseguir ter uma capacidade de consumo, porém não é necessariamente a coisa mais, vamos dizer assim, com um benefício prático que a gente pode ter, porque na maior parte das vezes a outra pessoa está esperando um certo grau de negociação, ou pelo menos está aberta a isso. Tem pessoas que vão levar uma tentativa de negociação como uma espécie de insulto? Tem. E é por isso que você precisa entender o tipo de pessoa com a qual você está negociando. Mas como eu disse, costuma ser a minoria que vai entender enquanto um insulto. Boa parte das pessoas que estão tentando vender um bem ou um serviço estão muitas vezes preferindo vender alguma coisa a um preço um pouquinho mais baixo, seja a pessoa que está vendendo o próprio serviço ou o próprio bem, ou seja um vendedor de uma loja que está tentando bater meta, né, do que não baixar nada e ter menos clientes, ter menos pessoas comprando seus bens e serviços. Isso é a maioria das pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem medo de negociar por causa de como o outro vai reagir, saiba que a minoria das vezes que isso vai acontecer, e se você atrela isso a um valor seu, né, uma atitude de valor, eu acho que vale a pena perguntar, isso está sendo útil para você?
isso te traz realmente benefício ou é uma coisa que te levaram a crer devido a uma ideologia hegemônica que a gente tem socialmente agora? Né? Então, ficam apenas dicas aí, e tudo isso porque eu estou tentando decidir se eu vou negociar com esse cara ou não. Mas a ideia é simples, é óbvio que eu vou negociar. Então vamos lá, vai ser a opção número 2. Você não pode baixar mais, mano. No deal. E para amigo, quanto é que fica o preço? Might have a little work for you. Reduce the price for a job well done, eh? Veja só, automaticamente o cara começa a me perguntar, beleza, vamos baixar o preço se você fizer um trabalho, então uma troca diferente aqui. Você vê como ele, calma aí. Isso é como boa parte das pessoas até certo ponto vai agir quando a gente está fazendo essa negociação. Eu obviamente estou interessado em saber pelo menos que tipo de trabalho ele está falando para ver se eu vou aceitar ou não. Né? Porque vai que esse cara aqui ele já estava marcado como suspeito. Né? Eu não sei se o jogo está tentando me jogar uma bola curva ou se isso é uma dica que o jogo está dando. Conhecendo The Witcher, pelo que eu já vi até agora, das quests, é bem possível que seja uma bola curva, porque fora o cara ter um dublador que está tentando se fazer com uma voz um pouco mais suspeita, de fato, eu não estou vendo grandes motivos para ter tanto suspeita desse cara. Mas a gente também está num contexto em que tem muita coisa ruim acontecendo aqui, a galera está desesperada, então muito mais gente tenta atitudes desesperadas e muitas vezes desonestas. Então tem que levar isso em consideração também. Então vou perguntar, que tipo de trabalho, meu irmão? What kind of work? Nearby. Just to the southeast. My sister's husband's got a business. He and some lads tidy up battlefields. Problem is, there's always swarms of shite bothering them. You know, them monsters drawn to corpses. Give them some protection, and I'll swing you one beautiful discount. Estranhamente, eu pensei que teria simplesmente a opção aqui de eu aceitar, mas não, prefiro pagar ou usar aquele sinal para tentar pensar em outra forma de fazer isso, tentando convencer ele com os meus poderes mágicos de The Witcher, de bruxeiro aí, né? Mas eu não acho que seria uma coisa muito seguindo a minha ética nesse momento. E essa terceira, vou pensar sobre isso, tchau, seria a única opção para caso eu queira fazer esse trabalho, porque me parece um trabalho simples o bastante. É bem possível que essa limpeza de campo de batalha que ele esteja falando é tentar saquear coisas de cadáveres, né? Antigamente, até na nossa realidade, no nosso mundo, se fazia muito isso depois de grandes batalhas, inclusive você pegava, por exemplo, dentes ou coisas semelhantes, né? Tinha toda uma, entre aspas, indústria antes da própria industrialização para esse tipo de coisa. Então, era até certo ponto uma prática bastante comum até na nossa história, na nossa realidade. Eu não vejo isso como necessariamente algo imoral aqui, dadas as circunstâncias. Né? As pessoas já estão em sofrimento e elas estão fazendo o que elas precisam para sobreviver nesse momento, as pessoas já estão ali mortas, então mesmo que seja essa coisa mais fúnebre, essa coisa aí mais mórbida, eu não vejo como um problema de aceitar fazer um trabalho assim, e matar provavelmente ghouls e outras criaturas já é o que eu faço, isso vai ajudar na maior segurança, então eu aceitaria na boa mesmo que o cara esteja me engambelando. Mas eu não estou vendo a opção de aceitar aqui. Então eu vou falar assim, vou pensar sobre isso, tchau, e vou ver se aparece o pop-up da quest ou alguma coisa assim. Alright, see what I can do. Eu acho que nova missão, documentos falsos.